Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá dar continuidade, ao nosso treinamento de Android. E se você se lembra, na aula passada a gente criou duas interfaces gráficas que serão utilizadas no nosso app. A primeira, ela vai ter um campo de usuário e senha. E aí, se o usuário digitar a senha correta, a gente não vai estar verificando nenhum local, então vamos considerar, por exemplo, se o nome for João e a senha 123456, ele vai abrir a nossa segunda activity. Nessa segunda activity, o usuário vai digitar uma mensagem e quando ele clicar no botão Send, ele vai receber uma notificaçãozinha, uma pequena mensagem dizendo o que tem nessa mensagem e mensagem enviada, ok? Para isso, já que essa é a parte lógica da aplicação, a gente vai trabalhar agora com nossos arquivos Java main activity e welcome activity. Então, vamos trabalhar aqui na primeira etapa, que é fazer com que eles verifiquem se o usuário e a senha estão corretas quando clicar no botão Enter. Para isso, a gente vai precisar trabalhar com as nossas views, as minhas duas edit text, com o campo do usuário e o campo da senha, e o meu botão. A gente vai criar variáveis para esses elementos. Eu gosto de criar as variáveis, pelo menos as mais importantes, direto na classe, porque aí elas podem ser acessadas em vários outros métodos. Por padrão, aqui eu estou só sobrescrevendo o método onCreate, que é chamado quando ele gera a minha tela. Mas lá para frente vocês vão ver que tem várias outras telas, vários outros métodos, na verdade, que a gente pode sobrescrever, outros que a gente pode criar. E aí, coisas importantes como os elementos dentro da minha interface, da minha activity, eu gosto de criar direto na classe. Então, eu vou criar aqui um edit text, vou chamá-lo de username edit text e vou colocar também aqui o password edit text. Vou criar uma variável para o botão também, button, enter button, criei as variáveis e vou inicializá-las no meu método onCreate, já que ele é chamado toda vida que a tela é criada. Para fazer o instanciamento, para criar essas minhas variáveis, como é que eu faço? Eu vou colocar o nome dela e vou chamar um método findViewById. Esse método ele vai procurar nos meus recursos uma view com aquele ID. Lembrando que botões, elementos de texto, tudo isso são views. São views específicas, mas são views. Todos eles herdam da classe view. Para encontrar esses recursos, eu vou chamar a classe R. Essa classe R é uma classe especial que é compilada que é gerada pelo Android Studio, pelo Android, para disponibilizar recursos. Então, por exemplo, aquelas strings que a gente criou, elas podem ser acessadas através da classe R. Eu tenho também o arquivo XML color, com a definição de cores. Eu tenho o arquivo Drabble, que contém as imagens utilizadas. No caso aqui, eu vou procurar os meus recursos pelo ID. E aí ele já vai me listando todos os elementos que eu criei ID. Por isso que é interessante você colocar um ID nos elementos da sua interface gráfica, nos seus arquivos XML, com um nome bem sugestivo, para que você não pegue o elemento errado por engano. Então, no caso aqui é username edit text, eu criei lá o username edit text. Ele está me apresentando um erro aqui. Por quê? O findViewById, ele encontra o quê? Ele encontra uma
view. Mas eu estou querendo criar um edit text. O edit text ele herda de view, mas ele nem sempre é uma view. Pode ser um button, pode ser um text view. Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer o caching. Eu tenho que colocar aqui edit text dizendo, olha, você vai encontrar essa view e o tipo dela será edit text. Vou fazer a mesma coisa para o elemento password e para o elemento button. Pronto, criei aqui as minhas três, não criei, instanciei as minhas três variáveis e agora eu vou para o segundo passo, que é fazer o quê? Eu vou acionar uma ação quando o usuário clicar no botão. Perceba que o botão aqui, ó, ele não faz nada, porque não tem nenhuma ação associada com ele. Então, vou pegar o meu Enter Button e vou associar uma ação para ele. Para associar a ação, eu chamo o método setOnClickListener. O método setOnClickListener, ele espera receber uma classe que implemente a interface onClickListener. Para fazer a implementação dessa interface, eu posso ou criar uma classe anônima. Percebe que quando eu der aqui o onClickListener, ele já tem o atalho para a criação da classe anônima. E ele faz essa classe que sobrescreve o método onClick. Ou eu posso colocar o this e implementar essa interface na minha activity. Se eu der Alt Enter, ele já tem até o atalho. Fazer main activity, implementar onClickListener. Aí ele me mostra aqui os métodos para sobrescrever, eu dou OK. E quando eu der o setOnClickListener, ele vai passar a minha própria classe e vai executar o método onClick. Uma interfacezinha simples de Java. Você pode fazer das duas maneiras. Como a gente pode ter mais de uma ação, então, ao invés de eu implementar a classe, eu vou criar uma classe anônima. Como assim mais de uma ação? Eu posso ter mais de uma ação diferente. Eu posso colocar um onClickListener nesse botão, mas eu posso ter um segundo botão, um terceiro botão, e aí cada um deles vai ter uma ação onClick diferente. Tá? Então, o que acontece? Quando o meu usuário ele der um clique no meu botão, ele vai acionar o método onClick, que foi implementado na minha classe anônima. O que é que eu vou fazer nesse meu método onClick? Eu vou verificar se o campo username edit text possui o valor João e o campo password ele possui uma senha. Como é que eu leio o conteúdo desses meus edit texts? Bom, vou fazer aqui o if primeiro, né, para fazer a verificação. E eu faço da seguinte maneira. Eu chamo a minha variável username edit text e vou chamar o método getText dela. Esse getText vai me dar um arquivo da classe editable, e aí eu não quero essa classe, então vou dar aqui um ponto toString, tá certo? Estou aqui recebendo uma variável. Se eu quiser, eu posso armazenar essa variável, esse valor, numa variável. Eu posso fazer assim, ó, string username igual a username getText toString. Fica até mais legível. E aí aqui no if eu verifico
username.equals João. Vou fazer o mesmo para minha senha. Password é igual a password edit text ponto get text ponto toString. E aí aqui no meu if eu vou verificar se username é igual a João and password equals 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes da gente dar prosseguimento, vamos testar para ver se isso está funcionando. Como é que a gente pode fazer um teste disso aqui? O Android ele tem uma classe chamada log. Essa classe ela emite mensagens de log para o Android e você pode utilizar ela para verificar valores de variáveis e várias coisas. Então, vamos colocar aqui, ó. Essa log ela tem vários tipos. Ela tem o log_d para debug, ela tem o log_e para erro, ela tem o log_i para info, log_v para o modo verbose. Dependendo do tipo de log que você quer usar, você vai chamar um desses métodos diferentes. Esses métodos você vai ver aqui no Android Monitor. Ele mostra muita coisa. Então, se você quiser, você pode filtrar justamente por esses modos. Verbose, debug, info, warning e por aí vai. Então, vou colocar aqui log_d, de debug. Disso, eu vou colocar uma tag. Essa tag é para já fazer uma filtragem maior ainda do meu log. Vou colocar aqui login. E vou colocar a minha mensagem. No caso, a minha mensagem vai ter o quê? Usuário logado com sucesso. Esse usuário logado com sucesso, se vocês, que nem a gente fez no arquivo XML, a gente também pode extrair esse recurso para o arquivo strings. No caso aqui eu não vou fazer isso. Então, se o meu usuário tiver o nome João e a minha senha 123456, ele vai exibir a mensagem de log com a tag login, usuário logado com sucesso. Então, aí vou até fazer o seguinte, vou colocar um else. Se ele não conseguir logar, vou colocar aqui usuário inválido. Isso tudo no log, isso não vai aparecer no meu aplicativo. Vou executar. E vamos lá, vou digitar o usuário, João, vou colocar a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enter, e olha aqui, ó, apareceu a minha mensagem do tipo D de debug, a minha tag login, usuário logado com sucesso. Como eu tenho aqui muita informação, se eu quiser, eu posso tanto filtrar pelo tipo dela, debug, só que pode continuar muito, ou eu posso utilizar a tag que eu criei na hora de fazer o log, no caso, login. E aí, ó, fica bem mais fácil de visualizar. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usuário inválido. Então, a minha checagem ela está funcionando. Próximo passo. Se eu quiser, eu posso deixar esse log ativo ou não. Vou deixar ele ativo. Se eu quiser, eu posso. Agora eu vou iniciar a minha segunda activity. Quando o usuário clicar OK, ele vai abrir a minha nova activity, que é a Welcome Activity. Para isso, a gente vai fazer isso através de uma intent. O que é uma intent? A intent ela faz um vínculo entre dois componentes separados.
como duas activities. A intent em si, ela representa a intenção de fazer algo no aplicativo. A gente pode utilizar intent para várias coisas, mas aqui a gente vai utilizar intent para iniciar outra activity. Então, o processo de criação dela é bem simples. Ó, vou colocar aqui, vou criar uma nova intent, intent é igual a new intent. Tenho que passar a minha classe. Em algumas documentações vocês podem ver que ele referencia this, mas como eu estou executando de uma classe anônima, então no caso eu vou colocar na verdade mainActivity.this, tá? Isso porque eu estou executando dentro de uma classe anônima, uma classe nova que não vai estar estendendo de activity, tá? Se eu tivesse feito através da implementação da interface na classe mainActivity, que aí eu dei o override, aquele que ficou aqui um pouquinho mais para baixo, aí eu podia colocar o this normalmente. Depois eu vou colocar a classe que contém a activity que eu quero iniciar. No caso, welcome activity.class. Vou colocar aqui o meu log em cima, porque senão ele pode iniciar e pode não executar o meu log. E aí eu chamo o método startActivity, passando a intent que eu criei. Então, vamos lá, executar. João, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. E aí, ó, ele saiu da minha activity original, da main activity, e foi aqui para a minha segunda, que a gente criou anteriormente. E aí eu tenho o campo aqui para digitar a mensagem e o botão send. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer com que o usuário digite uma mensagem e ao clicar no botão send, apareça uma notificaçãozinha aqui dizendo mensagem enviada. Já terminamos de trabalhar com a main activity, vamos agora para o welcome. E a gente vai fazer o mesmo processo de fazer um listener para quando ocorrer um clique, quando ocorrer uma ação nesse botão, a gente executar alguma coisa. Dessa vez, ao invés de a gente criar a classe anônima, vamos implementar o onClickListener, a interface, na Welcome Activity. Você apertar Alt Enter, ele já te dá a opção de implementar essa interface, o que acelera um pouco a tua produção. Seleciona os métodos que precisam ser sobrescritos, no caso aqui somente o onClick. E aí, quando o usuário ele clicar na minha message button, no meu botão, no botão de enviar mensagem, eu vou exibir uma notificação na tela informando que a mensagem foi enviada. Para fazer isso, eu uso a classe toast. toast.makeTest e depois show. Como essa instrução é uma instrução muito usada, o Android Studio ele já te dá até um atalho aqui, ó, Create New Toast, que ele já preenche praticamente tudo para você. Então, dá um Tab ou um Enter, e aí ele dá um Make Text, ele precisa saber qual é a activity responsável. Como a gente implementou o método na Welcome Activity, basta passar this, diferente do Main Activity, onde a gente criou uma nova classe anônima. Então, a gente teve que passar o nome da classe Main Activity. Esse campo aqui, entre as aspas, é a mensagem que você deseja enviar
por exemplo, mensagem enviada. E depois tu tem aqui no campo toast a duração da mensagem. Ele te dá duas opções: toast length long ou length short. Depende do tempo que você quer que ela apareça. Vamos deixar aqui length long, que é para ficar melhor para visualizar. E depois você chama o método show. Vamos executar. Ó, mensagem enviada. Vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer com que o conteúdo dessa mensagem esteja relacionado com o conteúdo do texto. String mensagem é igual a mensagem. Vou fazer aqui uma concatenação com o conteúdo do meu conteúdo da minha mensagem. Então, vou substituir aqui o mensagem enviada pela string com a nova mensagem. Mensagem olá enviada. Pronto. E é isso, tá? Então, na aula de hoje a gente viu como acessar as views, os recursos que nós criamos no nosso arquivo de layout. Também vimos como iniciar uma nova activity através da intent, como fazer log através da classe log e como enviar mensagens de notificação para o usuário através da classe toast. Uma dica de coisa que você pode tentar fazer é mandar exibir uma mensagenzinha também caso o usuário ele não consiga se logar com sucesso, caso ele digite a senha errada. Você pode fazer um toast com uma mensagenzinha de notificação. Apenas observar que aqui a gente está na classe anônima, então ao invés de this tem que ser o main_activity.this. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários, tá? Que eu tento responder assim que possível. E por hoje é só.